Isto, graças a Deus, nós estamos hoje, e é a quinta aula da nossa matéria Antropologia Bíblica, curso médio em Teologia. Quinta aula da nossa matéria Antropologia Bíblica, curso médio em Teologia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, dia de President's Day, o dia dos presidentes, né, como é costumeiro aqui se comemorar nesta data, né, na terceira segunda-feira. Irmão Wilson tem um irmão gêmeo, né, saiu tava lá em dois, agora só da telinha, né, quando eu falei irmão gêmeo, o outro ficou envergonhado e saiu fora, mas também, é tudo igual, o sorriso igual, o óculos igual, né, até o fundo é igual, né, mas esses são os segredinhos que o irmão Wilson tem, graças a Deus. Mas, irmãos, eu agradeço a paciência e as orações de vocês. Foi bem difícil chegar hoje de Boston para aqui a Orlando, né? Tivemos um evento muito abençoado para a glória do Senhor. Agradeço quem orou por nós, né? Meu Deus, a ilha de Martha's Vineyard ali foi sacudida pela presença do Espírito Santo. Foi muito lindo ter estado ali naquela igreja batista, né? Vou até postar, né, no canal do YouTube, né? Nós fizemos um vídeo e Deus foi glorificado, que é o mais importante. Muito bem, meus irmãos, vamos então à nossa aula de hoje, é a quinta. Aquele que vocês se lembram, nós vamos acrescentar uma aulinha a mais para fazer o sincronismo com o irmão Kleber, né? E já que ele teve um problema há umas 2 semanas e ficou impossível de ele ministrar aula, né? Que ele teve um problema grave no sistema de vídeo dele, mas foi já regularizado. Então, para não ficar ele na frente e nós atrás, então nós teremos que acrescentar uma aulinha a mais para haver um encontro, né? Porque tudo tem que correr de forma paralela para fazermos o revezamento. Vamos na página de número 20. Página de número 20. A Constituição do Homem. Página de número 20. Antes que nós entremos de cheio nesta temática, né, ela é bem conhecida e em alguns aspectos ela é também desconhecida. Há um grupo muito grande de evangélicos na face da terra que são adeptos à dicotomia, e nós vamos apresentar por que muitos são dicotômicos, embora a Bíblia nos traz razões de sobra para que compreendamos a importância ou a realidade da tricotomia. Uma delas é um texto bíblico, com certeza você já passou por ele, né? Que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Quem já leu esse texto, por favor? Alguém que já leu esse texto? Isto. Ele é muito conhecido, muito. Mas, embora este texto é um dos vários, ou um dos muitos, que sustentam a visão da tricotomia, ou seja, a divisão do ser humano em três partes, existe um grupo de evangélicos, de cristãos, que são convictos ou bem convencidos pela dicotomia. Então, vamos fazer uma análise entre as duas visões e vamos equilibrá-las dentro do ponto de vista bíblico. Eu, particularmente, não gosto de emitir opinião minha, tá? Não gosto, é uma questão até ética, pedagógica, mas se alguém me perguntar qual é a minha visão tricotômica, porque a Bíblia, ela me dá mais apoio à tricotomia do que à dicotomia. Vamos então viajar nessa parte que ela é importantíssima, na medida que a gente conhece a visão bíblica da tricotomia e uma suposta visão bíblica da dicotomia, isso vai nos ajudar muito a conhecer a nós mesmos. A Constituição do Homem. Este tópico visa demonstrar biblicamente os aspectos da constituição humana. Sistematicamente, pode-se definir duas possibilidades de interpretação para os aspectos da constituição humana. O primeiro deles, como agora
acabamos de falar, é a tricotomia, e o segundo, a dicotomia. E os dois, acredite se quiser, eles são, de uma forma ou de outra, apoiados por textos bíblicos, mas nós vamos observar que a tendência ela é mais forte para uma visão do que para outra. Não que eu estou aqui puxando sardinha para minha brasa, ou você esteja puxando a sardinha para a sua brasa, mas é uma questão de bom senso. No momento que nós, né, estudamos e lemos a Bíblia, nós vamos observar que uma dessas ideologias ou tendências ela é mais forte do que a outra. Dicotomia. A interpretação trina do homem é fundamentada sobre algumas passagens bíblicas que sugerem que o homem é formado por corpo, alma e espírito apenas. Essa visão tem suas bases voltadas para a filosofia grega, que está alheia dos relatos bíblicos. Quem não sabia disso, olha só que interessante. A filosofia grega já falava da tricotomia, independente da visão bíblica, que é algo extraordinário. Essa ideia foi sugerida pelo aprofundamento dos estudos de Aristóteles sobre as informações deixadas por Platão. Quem já ouviu falar de Platão? Alguém já ouviu falar de Platão? Um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. Ah, pastor, não sou chegado a estudar filosofia. Ok, é um direito seu não gostar de ler nada sobre filosofia, mas eu quero já adiantar. Você que está aí no caminho do médio em teologia, alguns estão praticamente na finalização, e se desejam, claro, ninguém é obrigado, passar para o bacharel em teologia, lá no bacharel em teologia, você queira ou não, vai estudar uma matéria chamada História da Filosofia. Uau! Yeah. E essa matéria vai dar voltinha na nossa cabeça, porque nós vamos conhecer a filosofia e aonde a Bíblia se encaixa dentro da filosofia. Parece uma coisa estranha, né? Contraditória. Como é que a Bíblia se encaixa dentro da filosofia? Sim, senhor, ela se encaixa desde o momento que nós não coloquemos a filosofia acima da visão bíblica, mas os dois conseguem fazer uma espécie de conciliação. Não se trata de uma conciliação completa, entendem? Não se trata de uma conciliação plena, é impossível uma ideia humana se encaixar 100% dentro de uma visão bíblica, mas quando estudamos o bacharel em teologia, temos que aprender a história da filosofia e até que ponto a filosofia consegue se encaixar dentro de parâmetros bíblicos. Isso aqui é interessante, né? E Platão é muito respeitado dentro do meio evangélico, tá? Eu sugiro, se você tiver interesse, eu posso postar em privado, não vou fazer isso no grupo para não dar a entender que estamos querendo impor alguma coisa, mas se você gostar de ter um livro, pelo menos um, eu posso recomendar e até postar de forma gratuita em PDF, de Platão. Platão escreveu muitas interessantes obras, muito interessantes. E uma delas você tem a ligeira impressão que está ouvindo um pastor escrevendo, mas não. É um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga e ele tem uma visão bastante curiosa que se aproxima, né, de alguns ensinos exarados ou expostos pela palavra de Deus. Esse raciocínio foi encontrado também em alguns pais da igreja. Eu gostaria que você anotasse, né, que tem aluno que não entende essa expressão, pais da igreja. O que quer dizer pais da igreja? Tem um aluno do básico que, quando viu essa frase, em uma de nossas apostilas, ele ficou assim assustado. Pô, pastor, a igreja tem pai, deve ter mãe também. Não, meu irmão, peraí. Ele ficou preocupado. Não. A igreja só tem pai. Isso aqui é machismo, né? Não tem nada. Então, como é que gerou? A igreja de proveta? Não, meu irmão, está traduzindo ao pé da letra. E essa é uma interpretação incorreta. A expressão pais da igreja quer dizer os fundadores da igreja primitiva. Ele custou a pegar a ideia figurada. Pai do seu irmão Wellington. Chegou o irmão Wellington, eu pensei que o arrebatamento pegou de jeito, levou o irmão Wellington e nos deixou na tribula. Mas graças a Deus, eu acho que ele não está nem me ouvindo, olha lá. Ele está buscando alguma coisa, mas não está achando. Irmão Wellington, me ouve? Alô, irmão Wellington. Ih, rapaz, tá.
Vamos esperar o irmão Wellington se conectar. Ele só conectou a imagem, mas o som ainda não, não está ainda conectado. Perfeito, vamos lá. Esse raciocínio foi encontrado também em alguns pais da igreja, como Tertuliano, e os escolásticos. Para quem não sabe, está aí, ó. Os escolásticos foram teólogos católicos por volta do século XII e XIII, como Tomás de Aquino. Para quem não sabe, olha só, nem tudo que a Igreja Católica ensina ou tem ensinado é misticismo, é algo inútil, é algo que não vai trazer edificação, ou está relacionado com idolatria, feitiçaria, não. Vamos dizer que 10, 15% de algo, filosoficamente falando, que a Igreja Católica tem ensinado, pode ser aproveitado. E uma delas é por Tomás de Aquino. Se você quiser fazer um highlight, Tomás de Aquino foi o filósofo católico mais importante de toda a história. Se você for lá no Amazon e colocar obras de Tomás de Aquino, você vai encontrar uma quantidade grande, muito grande. E eu recomendo você pelo menos ter uma obra, não digo duas, nem três, nem quatro, eu tenho todas as obras de Tomás de Aquino, tive que tomar tempo e anos, né, para lê-las, estudá-las, para entender, né, a cabeça desse homem, que era 500 anos à frente da sua época, para você entender como esse homem tinha uma visão adiantadíssima do seu tempo, né? É um homem lá do século XII, XIII, mas tinha uma visão do século XX. É impressionante, impressionante. E a visão teológica, embora católico, que ele tinha, era fascinante. Nos impressiona. Parece que você está lendo palavras de algum pastor evangélico pentecostal. Tá? Então, eu recomendo pelo menos uma obra de Tomás de Aquino, se você puder adquiri-la para conhecer, né, a cabeça desse homem no pleno século XII, você vai ficar bastante impressionado. Mas vamos lá. A ideia básica dessa forma de ver o homem é a supremacia do espírito. Tá vendo ali? Espírito em letras maiúsculas. Então tá ligado ao Espírito Santo. Em relação ao corpo e à alma. Embora a alma seja superior ao corpo, a alma sempre vai ser superior ao corpo, nunca ao contrário, porque quais são as portas do nosso corpo, né? As portas do nosso corpo são a nossa carne, a nossa pele, mas existe um ponto de comunicação, né? Isso a gente vai daqui a pouquinho apresentar a vocês. Existe um ponto de conexão entre o nosso corpo e a nossa alma. E esse ponto de conexão são os famosos 5 sentidos. Alguém sabe de memória quais são os 5 sentidos de nós seres humanos? Vamos lá. Se alguém... Paladar, audição, olfato, visão, visão. paladar, olfato e tato. Isto, ó. Povo bonito. Repete como fosse um coral. Irmão Wellington, me ouve, irmão Wellington? Irmão Wellington, meu. Maravilha! Jesus operou um milagre. Sim. Deu sim, pastor. Porque o meu computador Jesus pifou, operou... aí eu tive que pegar o tablet. Rapaz, não pode acontecer. O que a gente menos espera acontece, né? Em plena aula. Mas graças a Deus que deu certo. Aí melhorei também, graças a Deus, com o acidente. E também tá mais ou menos. Começou o tratamento amanhã. Sim. Temos orado pelo irmão, pela sua família, tudo Amém. vai se colocar no lugar, né? São as lutinhas, né, que a gente passa na vida para tentar nos parar. Só tenta, mas não para de jeito nenhum, porque a gente está aí em vitória no poderoso nome de Jesus. Obrigado, irmão Wellington. Obrigado. Vamos lá, então. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Procure entender que esses 5 sentidos são exatamente os 5 pontos que fazem uma ponte entre o nosso corpo e a nossa alma. É o ponto de contato. Então, a nossa alma tem essa necessidade deste ponto de contato em 5 pontos. Pastor, assim, se a alma, o corpo só é corpo por causa da alma, porque se a alma morrer, o corpo acabou, né? Já era. E as 3 propriedades da alma, já vou adiantar.
mente, emoções e vontade. Essas são as 3 propriedades da alma. Mente, nós temos um intelecto, nós temos uma capacidade extraordinária de pensar, de argumentar, de raciocinar, de avaliar as coisas pela lógica, pela razão, ou pelo campo da teoria, ou pelo campo da fé. Isso é maravilhoso, isso tudo faz parte do nosso intelecto. Temos as emoções ou sentimentos. Podemos sentir amor, como infelizmente podemos sentir ódio. Podemos sentir simpatia, como também podemos sentir antipatia. Então, nós temos uma gama enorme, um leque enorme de emoções ou sentimentos. E temos a vontade, né, que os filósofos gregos chamavam-na de volição. Já ouviu falar dessa palavra? Volição. Não é ebulição, não. Tem um aluno que meteu na cabeça que é coisa de chaleira. Ebulição. Pastor, as 3 propriedades da alma. Mente, vontade e ebulição. Não tem nada de ebulição. Rima, mas é volição, não é por favor, gente, não me dê essa mancada de dizer que a ebulição é o mesmo que vontade. É V-O-L-I cedilha atil-O, volição. Se quiser escrever em algum lugar, é um termo filosófico, tá? O mais simples é vontade, o mais filosófico seria volição. Então, a alma tem essas 3 propriedades. Como a nossa irmã Lúcia Miklos ressaltou, o corpo não seria nada. O corpo não teria valor nenhum se não fosse a existência da alma. E o espírito, no plano bíblico? O que ele é o espírito? É a fonte da vida biológica. Se a vida biológica ela existe, é por causa não do corpo, embora o corpo, como o apóstolo Paulo mesmo colocou na primeira carta aos Coríntios, ele é o tabernáculo, ou a grosso modo consideramos o envelope, certo? Mas esse envelope, para se manter de pé e ter atividade com a alma, é necessário uma fonte de vida muito mais além do que a alma pode em si gerar, que é através do Espírito. Gênesis capítulo 2, versículo 7, esta a expressão por nós conhecida como Espírito, ela biblicamente, lá no hebraico, é chamado de nefesh, alma vivente. Olha que interessante, né? A Escritura faz questão de diferenciar a alma da alma vivente. A alma vivente é o sopro de vida, o fôlego de vida. Se não tivermos a alma vivente, olha só, a alma não vive, e muito menos o espírito, perdão, o corpo, se mantém de pé. Mas vamos avançar, né, para a gente entrar numa profundidade que provavelmente vocês nunca leram ou pensaram antes. Assim, o espírito diz respeito aos sentimentos espirituais, a alma, o que é de natureza intelectual, é o que eu acabei de falar agora, emocional ou volitivo, vontade. Corpo refere-se unicamente aos sentidos naturais, como visão, tato, olfato, audição e paladar. A fundamentação desse pensamento nasce a partir de 2 textos, e bem conhecidos. Um deles acabamos de mencioná-lo agora há pouco. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Tessalonicenses 5:23. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Agora, preste atenção que isso aqui agora vai ser bem interessante. Mas nesta visão, é possível ressaltar alguns problemas, pois como explicar os pensamentos e os propósitos do coração?
onde eles se encaixam. E segundo outros textos que afirmam a existência da consciência do homem, e textos como Marcos 12:30, que não falam nem sobre espírito e nem corpo. Então, são pequenos dilemas que precisamos aprender a resolvê-los. A tricotomia, do modo em que é comumente definida, põe um perigo à unidade e à imaterialidade da nossa mais elevada natureza. A concepção da tricotomia acaba por recortar o homem em três partes distintas, onde alma e espírito são distintos entre si e do corpo. É como se fossem três aspectos autônomos, ou seja, separados em um mesmo homem. Mas tal postura não pode ser sustentada à luz das Escrituras pelas seguintes razões. Nas Escrituras, a palavra espírito, assim como alma, são utilizadas para a mesma substância. Vamos ler esses dois textos que são interessantíssimos. Parece criar uma certa contradição. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21. Vamos lá em Eclesiastes. É um livrozinho difícil, causa até algumas polêmicas, né, no momento que nós não conhecemos a correta interpretação de Eclesiastes, mas ele é bem interessante. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Observe que Salomão aqui, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele estava vivendo aquele período da sua vida, lembra-se? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes, para você melhor entendê-lo e melhor interpretá-lo, preste bastante atenção, ele tem que ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós detectamos um Salomão frustrado com a vida, um Salomão desviado, um Salomão que perdeu a visão da sabedoria de Deus e até mesmo da presença de Deus. Veja, irônico isto, né? O homem mais sábio da face da terra se distanciou de tal maneira de Deus que ele ficou num limbo de dúvidas, de incoerências, né? Uma delas está lá no, se não estou enganado, no primeiro livro de Reis, que mostra que Salomão chegou a adorar e a queimar incenso aos deuses alheios, aos deuses de outras nações, das suas muitas esposas. Então, não é uma realidade que deveria nos surpreender, porque a Bíblia assim nos mostra. A partir do capítulo 8 de Eclesiastes até o final, parece que Salomão muda de visão. Não que se trate de uma mudança drástica, é porque o capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos um Salomão jovem e alcançando próximo dos seus 40 anos de idade. Do capítulo 8 até o final, aí nós vemos um Salomão de 50, 60, 70 anos, embora a Bíblia não nos dá detalhes. Salomão poderia ter morrido perto dos 100 anos, mas a Bíblia não dá o número exato ou o tempo da sua vida, não é? Em comparação a de outros personagens bíblicos. E até mesmo se questiona, mas eu não estou aqui para questionar esse aspecto, que Salomão tenha morrido salvo, porque o capítulo 12 é um capítulo muito, muito, muito enigmático. Traz muitas perguntas que não encontramos respostas cabíveis ou coerentes. Essa é a razão, tá, que nós estamos trazendo nessa frase, aqui nesse parágrafo, que parece que existe uma espécie de contradição entre espírito e alma, porque isso não é uma visão minha, tá? Mas é uma visão da teologia liberal, por isso que eu fiz questão
de colocar esse parágrafo aqui, porque isso é bastante comum dentro da visão da teologia liberal, ok? E eles se valem deste argumento que Salomão não entendia a questão do fôlego de vida. Estão percebendo aqui, ó? Quem sabe se o fôlego de vida, que é o fôlego de vida? O espírito dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo. Olha que incoerência. Animal não tem espírito. Não, o animal tem alma. Quem de vocês sabiam que animal não tem espírito? Animal tem alma. Para animal ter alma, então Deus teria que ter colocado a sua imagem e semelhança no animal. E o único ser que leva a imagem e a semelhança de Deus é o homem. O que significa? Já falamos sobre isso, né? A imagem é a imagem moral e a semelhança é espiritual. Quem se lembra disso? Já falamos isso, está na apostila, né? Inclusive através de uma expressão latina muito comum dentro da antropologia. Alguém se lembra dessa expressão latina? Sem olhar na apostila, olhando para os meus lindos olhos verdes. Sem olhar para a apostila. Como se chama essa expressão latina? Muito comum, que denota ou aponta para a questão da imagem de Deus no homem. Não acredito. Será que vocês não estão... Como? Imagodei. Imagodei, ó, só por causa disso, irmão Wilson, cinquentinha na sua gaveta. Cinquentinha, gente, não, esse é o tipo da coisa que não pode ser esquecida, e a gente bateu na tecla. Imagodei. Irmão, o irmão já está com mais 50 pontos, estou desconfiado que mais uma, vou lhe liberar do trabalho. O irmão não vai precisar fazer trabalho, já passou direto. Gente, olha a vantagem que você tem quando você lê a apostila e retém partes, assim, a parte importante, não pode ser esquecida, tá? Imagodei, expressão latina que denota, que revela, não é, a imagem de Deus no homem. Procure não esquecer disso. Lá na frente eu vou voltar a fazer essa pergunta. Por incrível que pareça, alguns de vocês não vão se lembrar. Esse é o tipo da coisa, né? Se você sai para trabalhar sem sapatos, dá problema, não é verdade? Alguns podem até esquecer o celular e o relógio, mas se você sair sem um calçado para você trabalhar, pode dar problema, né? Então, você pode ter problema se esquecer do Imagodei. Se você se esquecer, não tem nada a ver com magia, não, por favor, porque isso é latim, Imago Dei. Perfeito? Está anotado? Vamos lá, vamos avançar. Atribui-se a palavra... Apocalipse 16:3. Também eu tenho que ler esse texto, porque ele é muito confundido se fizermos uma interpretação literal. Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 3. Derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Olha essa expressão, ser vivente. Na cabeça dos teólogos liberais, eles afirmam que estes seres, não é, animais, tinham espírito, mas não se trata disso. Isso aqui é uma figura de linguagem, ela para dar ênfase à existência do ser animal, né? Então temos que ter muito cuidado quando fazemos a leitura de certos textos bíblicos que trazem em si figuras de linguagem cujo objetivo, né, cujo objetivo é ressaltar a expressão em si. Outra coisa muito comum da parte dos teólogos liberais, atribui-se a palavra alma em referência a Deus. Olha a confusão. Gente, eu conheço teólogos presbiterianos e batistas tradicionais que, para você convencê-los do contrário, é difícil. Amós, capítulo 6, versículo 8. Amós, livro do profeta Amós, capítulo 6, versículo de número 8.
Amós capítulo... Isso aqui é um texto muito estranho. Se você nunca passou por esse texto, vou passar por ele agora. Estranho no planeta. Jurou o Senhor Deus por si mesmo. Olha só que estranho, muito estranho esse texto. O Senhor, Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Bem interessante, né? Jurou o Senhor Deus, tá junto, viu? Senhor e Deus junto. Depois, o Senhor separa o Deus dos exércitos. Então, esse texto implica que a palavra alma está se referindo a Deus, mas Deus não é alma. Deus é espírito, e os seus verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Outro texto também mal interpretado pelos teólogos liberais, Isaías 42:1. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Que coisa curiosa isso aqui, ó. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isso aqui é uma força de linguagem, é uma figura de linguagem. Deus definitivamente não tem alma, ele é espírito. Então temos que ter o cuidado ao lermos qual o significado, então, desta palavra alma, atribuída ao próprio Deus. É a capacidade de mente, emoções e vontade. Mas peraí, vamos à hermenêutica bíblica. Esta é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. O que é antropomorfismo? São formas humanas atribuídas a Deus, ou melhor, antropopatismo, tá? Vamos corrigir. Sentimentos humanos atribuídos a Deus. Por exemplo, Deus se ira, Deus se entristece, Deus se alegra, Deus se ri. Então, esses são sentimentos humanos atribuídos à pessoa de Deus. Então, essa é uma figura de linguagem cujo nome é antro, porque antro do grego é homem, opatismo, opopatos, quer dizer sentimentos ou emoções humanas. O antropomorfismo são formas humanas atribuídas a Deus. Me acompanhe, por favor. A Bíblia nos informa que Deus é espírito. Sim ou não? Vamos deixar isso bem claro. Aí eu pergunto, Deus tem olhos? Sim ou não? Pararam no Tem tempo. vários, né? Não, peraí, vamos devagar. Deus tem pés? Não. Deus tem dedos? Deus tem cotovelo? Sim, tem Eu acho que tudo. ele tem tudo. Não, Só não tem irmãos. o corpo do homem. Ele tem o corpo dele, mas a Bíblia fala que ele de pés, viu seus pés. Não. Opa, Jesus, vamos deixar isso Jesus. bem claro, irmãos. Eu estou falando e vocês não estão pegando o fio da meada. Os seus olhos são Deus é como fogo. espírito. Preste atenção, meus irmãos. Deus é espírito. O que é espírito? É um ser que não tem forma material. Não é palpável. Alô, cuidado. Olha o que vocês estão falando. Mas por que a Bíblia fala que ele tem olhos e mãos? Antropopatismo ou antropomorfismo. Nós passamos já por essa matéria, ou vocês se esqueceram? A matéria de hermenêutica bíblica. Esqueceram? Se esqueceram, eu vou pegar no pezinho de vocês. Eu vou pegar bonito. Entra a Mas vamos... onisciência de Deus, né, pastor?
Exatíssimo. Se você se esquecendo dessa matéria, eu vou travar vocês, então. Então a gente não vai sair daqui tão cedo. Sem ficar bem claro, já passamos por essa matéria. Hermenêutica bíblica, 21 figuras de linguagem. O antropopatismo e o antropomorfismo são muito parecidos, tá? Só o irmão, se não me engano, Jonatas, que não passou por essa matéria ainda, mas eu quero acreditar que a maioria de todos vocês já passaram, a menos que alguém me diga, não, não passei, aí tudo bem, mas eu quero acreditar que todos já passaram por essa matéria. Se passaram e se esqueceram, bad news. Você tem que pegar sua apostila de hermenêutica e fazer uma revisão séria, profunda, para que isso venha à tona e não lhe prejudique no que tem ainda adiante para estudarmos sobre antropologia. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Isso aqui é sério. Se você não se lembra dos princípios básicos da hermenêutica bíblica, então eu sugiro, pegue a apostilinha, pastor, eu perdi, me avise que eu gratuitamente te mando o formato PDF direto para o seu e-mail ou para o seu privado do WhatsApp. Mas você tem que fazer uma revisão séria, para não criar essa dificuldade. Então, deixa eu resumir aqui. Antropopatismo. Atribuir sentimentos humanos a Deus. Isto é antropopatismo. Antropomorfismo. Atribuir formas humanas a Deus. Porque, do contrário, caímos no problema da falsa interpretação. Deus é espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, Deus, literalmente, não tem olhos, não tem mãos, não tem boca, não tem cabeça, não tem pés, porque ele é espírito. Estamos entendidos? Sim ou não? Ele é espírito. Essa é uma figura de linguagem que procura aproximar Deus de nós, seres humanos. A visão, quando a Bíblia fala, a Bíblia tem olhos, é porque Deus é onisciente. Ele é sabedor de todas as coisas. Quando a Bíblia fala que ele tem pés, fala que ele é onipresente. Estão me acompanhando? Pés fala de onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a Bíblia fala que ele tem mãos, ele é onipotente, porque a potência geralmente está associada ao quê? Ao mover das mãos, ao desenvolvimento da força executada pelas nossas mãos. Então nós temos que ter muito cuidado com a questão da interpretação. Anote aqui, você já estudou isso, mas pelo que eu estou percebendo, ou alguém está tomando muito café e está esquecendo dos princípios muito básicos, porque você sabe que muito café, muita cafeína, mexe com a memória. Tanto que eu estou tomando só café de manhã. Durante o dia nem quero saber de ver café na minha frente, né? Porque com 63, já embarcando para 64 anos, eu quero ficar igual o irmão Wilson. Quero ficar com a minha memória estalando. Entendeu? Se Deus me der vida e saúde, Jesus não voltar, eu quero chegar a 70 com a mesma memória do irmão Wilson, né? Que é aquela memória fresca. Estou tendo essa liberdade de falar do irmão Wilson, porque ele é o veterano aqui da turma, entendeu? Olha lá, a humildade dele é assustadora. A memória dele é 4 da minha, entendeu? Eu tenho que já cumprir minha promessa de almoçar com esse homem para tirar um pouquinho, 1% da memória dele para voltar para Orlando mais renovado, né? Por isso que ultimamente eu estou radiando na minha memória. Mas anote aí, existem 3 tipos. Veja só que eu estou sendo obrigado a entrar lá de volta na matéria de hermenêutica, visto que vocês estão se esquecendo de princípios tão importantes e básicos. Existem 3 formas de você interpretar o texto bíblico. 3. Simbólico, interpretação simbólica, através de símbolos. A interpretação figurada, através de figuras. E a interpretação literal. Temos que ter cuidado.
Estamos lendo um texto e temos que fazer a seguinte pergunta: como é que eu interpreto esse texto? Dentro de um símbolo, de uma figura ou dentro de uma literalidade? Porque se a gente não considerar essas três formas de interpretação, o que vai acontecer? Vamos cair no mesmo problema dos adventistas do sétimo dia, dos testemunhos de Jeová e dos mormons, porque eles têm a sua própria linha de interpretação. Sim, em alguns textos bíblicos, eles somente usam a interpretação ou simbólica ou literal. E isso dá problema. Sério. Lá no final, para você fazer a correta interpretação do texto. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Alô, tem alguém me entendendo aqui? Isto. Vá à apostila de hermenêutica e exegese. Pastor, perdi. Só me avisar. Vai lá no meu privado, pastor, perdi. O que eu faço? Simples, eu vou te mandar o formato PDF para você. Aí vai ser bênção, aí você vai lá, reveja tudo, tome um tempinho e vai lhe ajudar a visualizar melhor esta matéria de antropologia bíblica. Vamos ler Isaías, já falamos, né? Isaías 42:1, Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Eu estou sendo obrigado a ler esses textos com vocês, porque eu já tinha uma suspeita que vocês iam ter um pouquinho de dificuldade nessa questão da correta interpretação do texto dentro da antropologia bíblica. Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Outro de novo, a minha alma. Deus não tem alma, gente. Deus tem espírito. Aí está falando o quê? Do seu sentimento. Da sua mente, das suas emoções e da sua vontade. Então a tradução, nele não se compraz o meu coração. Isso é importante de você interpretar corretamente aquela palavra que você tem em mente como algo sendo literal, e não é literal. E, pastor, então o negócio ficou complicado, com certeza. Se você não tem a visão básica da hermenêutica e da exegese, vai dar dificuldades uma atrás da outra na medida que você avançar nessa matéria. Então, na matéria de angelologia e demonologia, misericórdia. Então, alguns vão ficar agarrados. E eu não desejo isso. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Então, corra o quanto mais rápido possível e reveja os conceitos básicos da hermenêutica, da exegese. Vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir o leque para você entender melhor essa matéria de antropologia bíblica e a matéria de hermenêutica e de angelologia e demonologia. Do contrário, repito, eu estou falando sério, vocês vão ficar agarrados. E eu não quero isso. Quero que todos fluam, conquistem, avancem, mas desde que estejam batendo nos parâmetros corretos da coisa. Virando a página 21. Olha só que loucura isso aqui. Os mortos são chamados de alma. Oh, meu Deus! Então qual é a conclusão que nós chegamos? A palavra alma nas Escrituras tem vários significados, vários sentidos. Quem de vocês aqui tem um dicionário bíblico em casa? Alguém tem? Isso. Comecem a usar um dicionário bíblico. Ah, pastor, eu não tenho esse costume. Então você vai ter que ter esse costume a partir de agora. Não está aí na sua casa para enfeite e eu quero acreditar nem para dor. Comece a usar com urgência. Se você esqueceu dos princípios básicos de hermenêutica e de exegese, ó, cola, pega ao lado da sua Bíblia, coloca ali grudadinho, se possível. Joga uma cola gorila, dicionário bíblico. E começa a fazer uso dele. E eu te garanto, você vai ficar assim, ó, boquiaberto. A palavra alma tem pelo menos mais de 5 significados na Bíblia. Aí eu pergunto, você saberia discernir esses mais de 5 significados? Talvez alguns de vocês sim, outros talvez não. Daí a necessidade de você ter um dicionário bíblico. Se você não se lembra dos princípios da hermenêutica e da exegese, recomendo, usem rápido, imediatamente,
um dicionário bíblico. A palavra mundo tem mais de 7 significados dentro da Bíblia. Alguém sabia disso? A palavra mundo tem mais de 7 significados na Bíblia. Alguém sabia disso? Sim ou não? Só irmão Wilson. Os demais ficaram em silêncio. Então, por favor, cuidado. Se você não sabe dos mais de 7 significados, busque rápido, urgente, um dicionário bíblico e se acostume usá-lo. Do contrário, volta a bater na tecla. Não estou aqui assustando ninguém, não estou aterrorizando a nenhum de vocês. Isso aí é uma chave. Se essa chave não for usada agora, olha, o bacharel vai ser complicado demais para cada um de vocês. E o final do médio nem se fala, porque nós estamos avançando no estudo da palavra de Deus. Se a gente não conhece coisas básicas, isso aqui é o básico do médio em teologia, que vai nos lançar para dentro do bacharel. Aí você tem que parar tudo e dizer, opa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo no médio? O que eu vou fazer no bacharel? Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso aqui é muito sério. Não estou dizendo que até aqui vocês não tenham levado com seriedade o estudo da palavra. Eu agradeço a Deus que cada um de vocês tem se esforçado muito, tem sido sérios, compromissados em estudar a palavra de Deus, mas eu estou me referindo a princípios bem básicos, que não podem ser esquecidos, desprezados ou menosprezados, ok? Apocalipse capítulo 20, verso 4. É o mesmo caso, o mesmíssimo de Apocalipse 20, 6, verso 9. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe que aí a palavra alma aparece, tá? E a palavra alma, nesse sentido bíblico, quer dizer indivíduos. A alma que pecar, esta morrerá. Já leram em Ezequiel 18:30? Quem já leu esse texto? Yeah. A alma que pecar, esta morrerá. Isso quer dizer, o indivíduo que pecar, este morrerá. Quem está me entendendo, gente? Isso aqui é sério que estou falando. É tão sério que se você não parar para fazer uma revisão profunda dessa situação, vai ter graves problemas no avanço desta matéria de antropologia e vai piorar na de angelologia e demonologia, tá? Se você não tem um dicionário bíblico, pastor, eu não tenho, eu vou te recomendar um de baixo custo, de boníssima qualidade, você não vai gastar no máximo $30, no máximo, né? De baixo custo, de boa qualidade. Só me deixa saber, se alguém aqui não tem ainda um dicionário bíblico, me manda uma mensagem no privado que eu já vou providenciar pelo menos 2 boas recomendações. Aí você corre para o pastor Valentim da Jerezim Books em Denver, conversa com ele por telefone que ele vai te ajudar, vai te livrar desse apuro e você não vai ter o grande problemão, né, de seguir nesta matéria e também avançando no bacharel em teologia. Aí temos outra abordagem da palavra alma. Perder a alma é perder tudo. A palavra alma também na Bíblia tem um outro significado. Pastor, É eu a tenho esse aqui, ó. salvação. Maravilhoso! Oh, irmã Lúcia! Irmã Lúcia, ela arrasa, ela humilha. Esse é um dos melhores, é lá do tempo do onça. Coloca de novo lá a capa, irmã Lúcia. Coloca lá a capa, isso, olha só. Maravilhosíssimo. Não, irmã Lúcia arrebentou. Gente, agora eu me senti humilhado. Ai, pastor, Quando gracinha. ela fica quietinha, quando ela coloca o negócio, ela quebra mesmo o caboclo, né? Um dos melhores. Irmão Hector também
Isso, irmão Wellington. Irmão Wellington, aí a humilhação foi maior ainda. Ih, Wycliffe. Excelente. Não, irmão Wellington tá com a bazuca e o míssil anticontinental. Eita, os dois que o irmão Wellington tem são violentos, violentos. Muito bom. Isso, excelente, excelente. Irmão Wellington, fica agarrado com esses dois. Eu tenho ele em português e em inglês. Excelente, excelente. Fica agarrado, não abre mão desses dois aí. O irmão está com material excelente. Ele, irmão Lúcia, repito uma vez mais, se você não dispor de um dicionário bíblico, por favor, pastor, eu não tenho. O que eu faço? Eu vou te ajudar, vou te recomendar pelo menos 2, caso você possa adquirir os 2, mas tem que começar a se habituar a usar dicionário bíblico, né? Para que você interprete corretamente. Uma vez que alguns passaram talvez por cima, ou muito rápido em cima da hermenêutica, o dicionário com certeza vai te ajudar. Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Um aluno certa feita me perguntou, mas o senhor não usa dicionário bíblico? Uso quando definitivamente eu não me lembro, ou quando não está na minha mente. Mas vocês vão entender, eu não falo isso porque eu seja eu melhor do que vocês em nada, por favor. Pelo fato que eu tenho lido centenas de vezes dicionários bíblicos, concordâncias, chaves bíblicas, vocês vão entender. Não falo isso por arrogância ou pretensão. Fica tudo aqui dentro. E isso não é de hoje. São 30, 40, 50 anos que eu estou queimando a minha cabecinha para fazer o de tudo para reter o máximo que eu posso. Então, essa é a razão que eu tenho, pela misericórdia e bondade de Deus, facilidade de identificar um texto, não é? Através, se ele tem interpretação simbólica, figurada ou literal, entende? De tanto ler, é uma questão normal, né? Você adquire o hábito de reter um mecanismo de como funciona a coisa, e isso não é algo sobrenatural. Se você dedica tempo, né, para fazer isso, vai chegar depois de 1, 2, 3 anos, já está naturalmente guardadinha na sua memória, ok? Atos capítulo 8, versos 36 e 37. Importa um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Anote aí. O significado de alma nesses 2 versículos quer dizer salvação. Então a palavra alma é uma das palavras de maior amplo sentido dentro da escritura sagrada. Ela pode significar até 9 coisas totalmente diferentes, e essas diferenças vamos encontrar onde? No contexto. Simplesmente no contexto. A palavra é a mesma, tanto no grego quanto no hebraico. Todos estão entendendo? Isso. Então se acostume a fazer uso do dicionário bíblico no momento que você está lendo, no caso aí a palavra alma, várias vezes em vários textos, e você não pode fazer uma única interpretação, senão você vai cair no problema dos mormons, mesmo problema de interpretação dos adventistas do 7º dia, e o mesmo problema de interpretação dos testemunhas de Jeová. Eu nunca gostei, não gosto, não faço isso assim com muita frequência, ou quase nada, mas eu vou mencionar o nome de um youtuber muito famoso, falo isso com muito respeito, não estou aqui para denegrir jamais a pessoa dele, ele é super inteligente, eu o conheço pessoalmente, tem coisas muito boas que ele ensina, mas às vezes ele apresenta aquele bacalhau com espinho e tudo, e aí para engolir é complicado. Pastor Rodrigo Silva, já ouviram falar dele? Moreninho, um arqueólogo, alguém já viu vídeos dele? Irmã Ruth já viu, irmã Tatiane, excelente teologista. Excelente. Tiro 3 chapéus para ele. Na teologia, é adventista. Na área da teologia, cuidado, 10 passinhos para trás. É adventista do alto da cabeça à planta do pé, até o tutano. E ele te encara.
Ele me encarou 2 vezes, uma vez em Nova York, uma vez em Boston, e ele te vence no cansaço. Porque o menino sabe, o menino tem argumento, mas baseado o quê? Na doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 2 vezes ele me pegou de jeito, eu tô deixando ele falar, mas falou. Pensa no menino abençoado. Falou. Deixa ele falar. Na hora certa eu vou fazer assim. Aí deixei ele falar mais de 1h30. Com muito respeito. Pastor, posso agora eu só usar 15 minutos? Ele se assustou. Eu falei 1h30 e o senhor só vai falar 15 minutos. Para mim é o suficiente, eu não preciso de 1h30. Aí usei 15 minutos, ele ficou quieto, baixou a cabeça, se levantou, me deu um abraço e se retirou. O que o senhor falou para ele? As bases da Igreja Adventista do Sétimo Dia que vão de encontro com as Escrituras Sagradas. Só isso. Eu mostrei as 10 bases bíblicas que vão de encontro, ao contrário, da Igreja Adventista. E a última, eu vi que ele amarrou o rosto, deixou ele chateado, se levantou, deu um sorriso sem graça, me abraçou e saiu. Qual é a última, então? Os Adventistas do Sétimo Dia, se quiser anotar, anote. Eles jamais vão admitir que a autoridade da Bíblia Sagrada seja maior do que os escritos da senhora Ellen White. Porque eles veneram, eles adoram tudo que Ellen White escreveu. E eles colocam os escritos de Ellen White acima das escrituras sagradas. E pior, eles colocam a pessoa de Ellen White acima da pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, aí já era. Foram as 2 partes que eu peguei ele no jeito, e realmente ele ficou bem. Ele é muito educado, ele é de uma educação. Olha, pensa numa pessoa educada, mas sem querer, querendo, como diz o Chavo Del Ocho, eu tirei ele do sério, assim, respeitosamente. Fechou a cara, o Moreno ficou roxo, se levantou, assim, meio bufando, me deu um abraço, se retirou e se foi. Mas, Tatiane, O senhor falou disso aí agora, do book da Ela. Uhum. Sabe como que eles pegam muito, assim, os cristãos, os evangélicos, através das crianças? Aquele negócio do escoteiro. Muitas mães se recorrem a eles, ao website dela, porque no Exato. website ela camufla, ela fica como assim, eu vou te ajudar a educar seu filho. Mas não é. Yes. Eles vão de pouco a pouco implantando aquilo ali, as regras, as doutrinas da Igreja Adventista. É É tipo uma assim que eles lavagem conseguem entrar cerebral. na casa das pessoas. Isso, porque uma amiga minha que é até da igreja foi para colocar a filha dela. E ela me ligou, ela falou assim: eu lembrei que você era da igreja adventista. Eu falei, não, era da igreja Maranata. Aí ela, então, menina, eu vou colocar minha filha aqui no escoteiro. Eu falei, você vai fazer uma coisa dessa, não? Aí eu fui mandar para ela, então, eles começam por aí. Esses programas que tem as nenes que educam os filhos, muitas delas são. Ela é a coach dessas mulheres que vão nessas Sim, casas sim. educar os filhos. Então, é assim que eles entram, é assim que os adventistas fazem. Eles vão pelos filhos. Nossa, meu filho está tão educado, meu filho está tão bonzinho. E daí, eles, como você nem percebe, porque, como se diz, não está nem vigiando. E aquela cultura, essa coisa errada vai entrando na sua casa. E é através das crianças. E esse movimento só está crescendo. Yeah. Absurdamente. Você que tem criança, me permita, irmã Tatiane, reforçar o alerta. Você que tem criança, redobre a atenção. Os adventistas do sétimo dia, eu falo isso com profundo respeito. Eu tenho muitos conhecidos adventistas, me dou bem com vários adventistas, desde que eles respeitem também o meu posicionamento. Entende? Mas alguns são agressivos, alguns querem impor e fazem a chamada lavagem cerebral. Então, muito cuidado, minha irmã, meu irmão, você que tem filho, criança, jovem até adolescente. Eles são especialistas em usar sutilidades para atrair
essas 3 classes. Se você, papai e mamãe, não tem uma visão bíblica básica, você entra na deles e depois para sair esquece, é quase impossível. Você fica envolvido de tal maneira e amarrado de tal maneira que é quase impossível. Não estou dizendo que você deva rejeitar a pessoa do pastor Rodrigo Silva. Vou repetir. Você precisa ter filtro. Se você, irmão, irmã, não tem suficiente maturidade para exercitar um filtro daquilo que ele fala, então nem vai no YouTube dele, nem assista os vídeos dele, porque é perigoso, tá? Eu assisto de 300 vídeos, que ele tem mais de 300 vídeos, eu consigo tirar de 50 a 60 coisas muito úteis, porque ele é um excelente profissional da área da arqueologia. Agora, quando cai na teologia, sai fora. Sai fora porque é aberrante. O que ele ensina com muita convicção. E pior, tem muitos pastores conhecidos nossos que estão idolatrando este homem e já estão ensinando nas suas igrejas sutilidades doutrinárias da igreja adventista. Na verdade, quando ele apresenta uma visão teológica, ele é muito sutil, ele não entra de frente para chocar os evangélicos, ele usa uma isca muito atraente que pega, né, aquele obreiro, aquele pastor, aquele líder que não tem uma visão, uma base bíblica suficiente, sustentável. Vocês me entendendo, gente? A Bíblia é clara, examinai tudo. Concordo? É o que a Bíblia ensina. Examinai tudo e, retém o que é bom. Há coisas boas no pastor Rodrigo Silva? Sim, muito. Então, o que é bom dele eu retenho com força. Mas eu tenho que ter filtro. Se eu não tenho filtro, esquece. Sai fora. Nem assista nenhum vídeo dele. Mas se você tem filtro, tem a consciência. Eu tenho filtro. Então, eu sei o que eu vou reter e eu sei o que eu vou excluir. Vamos lá. Os versículos demonstrados para a visão tricotomista podem ter sua explicação mais razoável da perspectiva bíblica. Já mencionamos esse texto. Paulo não tem por propósito enumerar as facetas da constituição humana, nem mesmo distingui-las, mas para demonstrar um apanhado da sua natureza nas principais relações. Esse fato pode ser demonstrado em um texto alternativo. Vamos lá, esse texto alternativo? Ele é pouco falado, mas está lá. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Esse aqui é baseado lá em Deuteronômio. Então esse Marcos 12, 30, ele é a reprodução de Deuteronômio 6, 4, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então aqui Moisés, né, recebeu de Deus essa revelação lá em Deuteronômio 6, 4, 5. Então ele fala coração, alma, entendimento, força. Então ele está falando aqui das propriedades básicas da alma. Ele não está falando em nenhum momento do espírito. Coração, sede das emoções, parte da alma. Aí ele ressalta a alma como seu todo, né? Ou a individualidade da pessoa. Entendimento, está falando de quê? Mente. Força, volição, vontade. Então esse texto ele ressalta as propriedades da alma, ainda que ele dá aquela ideia da tricotomia, mas não é mencionado como lemos em Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. Então esse texto tem que ser considerado. Neste texto, notamos que existem 4 aspectos separados da constituição humana: coração, alma, entendimento e forças. Mas ninguém se arrisca a afirmar uma quadricotomia. Outra coisa que temos que ter cuidado. Tem um grupo de teólogos e de evangélicos que pegam
o literal desse texto e sustenta uma quadricotomia. Isso é incorreto, temos que ter muito cuidado na correta interpretação desse texto, tá? Ou seja, em ambos os textos, nota-se que o autor não tem interesse de segmentar, de dividir o homem, mas demonstrar que cada aspecto de sua constituição material deve estar presente em seu relacionamento com Deus. Quando estão percebendo que falar de tricotomia e dicotomia não é algo muito fácil. Parece fácil, é verdade, falar em 3 partes, mas quando você começa a fazer uma investigação, uma análise bíblica, você vai se esbarrar, você vai, digamos, se chocar com vários aspectos que parecem absurdos e até desconhecidos. Quando estão percebendo que falar de tricotomia não é algo fácil, não é algo fácil. Parece que é, mas não é nada. Agora nós vamos entrar na dicotomia. O negócio agora fica mais complicado. Bem mais complicado. Então, antes de falar da dicotomia, vamos entrar nessa parte aqui, ó, com referência a Hebreus 4:12. Vamos a Hebreus 4:12? Também eu tenho certeza que você já passou por esse texto. Nós evangélicos temos, às vezes, alguns textos de memória, né? João 3,16, Salmo 91, e este Hebreus 4:12, que todos nós deveríamos tê-lo de memória. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quantos já passaram por esse texto alguma vez? Quantos já passaram? E se você não passou, graças a Deus que todos aqui levantaram a mão, né? Porque eu estava esperando alguém não levantar a mão, né? Quem não levantasse a mão, eu ia colocar você no time da 2ª divisão. Sério, irmãos? Eu estou para fazer isso com 2 alunos do básico. Falei, pastor, você vai me colocar onde? No kindergarten. E no básico tá difícil manter eles. E ele ficou assim, e levaram a sério, pastor, só tem kindergarten de teologia? Tenho. E qual é? Escola Bíblica Dominical. Isso quer dizer que você está me tirando da escola? Estou sugerindo, eu não tenho capacidade de tirar ninguém da escola. Eu vou sugerir você sair da escola e ir para a Escola Bíblica Dominical. Porque se nós não conhecemos certos princípios bíblicos em cima de alguns versículos, então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Se um estudante do médio em teologia não conhece Hebreus 4:12, o negócio está feio. Não, o negócio está periclitante, e não se assuste. Já tive alunos que nunca tinham lido João 3,16 e Hebreus 4,12 e ainda vieram, né, com o histórico escolar dizendo que tinham terminado o básico. Eu falei, que básico é esse que você teve, com todo respeito? Me ajuda a entender. Se você nunca leu João 3,16, Hebreus 4,12, Salmo 91, que básico é esse? Só se é a base da unha, né? Aí eu acredito, é a base de algum pó de maquilagem, porque a base em teologia, pelo amor de Cristo. Não entenda isso como uma crítica, entende? Entenda isso que me assusta, que algumas escolas teológicas, definitivamente, elas dão um básico em teologia muito diluído. Tive uma reclamação de um aluno na semana, pastor, o básico da Bereia é meio grosso, é caldo meio grosso, é verdade. É a farinha bem grossa, para quando você chegar lá no médio, você vai encarar com fortaleza, né? E o bacharel, então, já vai ser a acarajé. Se você conhece o acarajé, que é a comida baiana, ali você vai ver que não porque queiramos ser os melhores, não se trata disso, é porque a gente tem que ter consciência que os níveis vão exigir, não é? Estudar mais, se aprofundar mais, investigar mais, analisar mais, né? Eu passei uma vergonha numa formatura, né? Isso há muitos anos, só apenas um pequeno testemunho de um ex-aluno que foi nosso, né? Que passou por uma outra escola teológica, estava recebendo o diploma do bacharel em teologia, mas misericórdia, quando na própria festa de formatura, alguns alunos brincando com ele, fazendo perguntas do nível do básico, pelo amor de Cristo, ele não conseguia responder.
coisas bem básicas, bem elementares, sendo ele um bacharel em teologia. Eu me senti, eu falei, da onde, o que esse irmão fez? Será que esqueceu tão rapidamente os princípios do básico e do médio, a ponto de chegar no bacharel e não conseguir responder perguntas triviais? Mas tudo bem, cada um é cada um e não estamos aqui para puxar a orelha de ninguém, esse não é o objetivo, né? Mas o caldo vai ficar um pouquinho mais grosso, né? Mas a graça de Deus vai fluir e vocês vão aprender a comer esse caldo um pouquinho mais grosso. Mas vamos Pastor, lá. eu tiro pela minha vida. Eu tenho bastante dificuldade de assimilar, de ter a percepção e assimilar. Eu tenho orado para o Senhor abrir, né, essa visão de percepção e assimilar o que eu leio. Eu acredito que por causa da idade eu me esqueço de muitos detalhes. Eu tenho Não fale muita isso, irmã dificuldade, mas Ruth. eu não acho impossível. Eu não Não acho fale impossível. isso, porque se a senhora fala pela idade, então eu estou eu estou frito. Não, pastor, mas eu sou mais velha do que o senhor. Vou fazer 67 agora. Uau! Então, mas eu tenho orado ao Senhor e tenho me esforçado, porque nas madrugadas antes de orar, eu leio pelo menos meia hora a apostila. Então, eu falo, Ó, me preciso permita aprender. dar um rápido testemunho e me permita faço a sua pessoa. Pelo tempo que eu conheço a senhora, a honra e a glória do nosso Deus, tá? Não estou aqui soltando confete em cima da irmã Ruth. Pelo tempo que eu conheço a senhora, irmã Ruth, a senhora tem me surpreendido muito, não porque a senhora não possa fazê-lo. A sua capacidade é extraordinária de assimilação. Tem sido Eu acho que lindo. eu quero buscar aquilo que eu não consegui fazer na minha juventude, quando eu era mais nova, e agora que os filhos casados, né? Cada um tem sua vida, eu tenho tempo agora para me dedicar àquilo que eu sempre quis fazer, estudar teologia. Lhe Mas eu parabenizo, né? Lhe acredito que, parabenizo. na minha pequenez, eu vou conseguir chegar onde eu almejo. Com certeza. Conte com Jesus e conte com esse pequenininho que lhe fala. A senhora vai contar ali. Amém. Irmão Wilson, que também é uma. Não estou dizendo que os demais não sejam, por favor, não me mal interprete. Estou falando na base dos mais veteranos, né? Como a irmã Ruth, irmão Wilson, né? Parabenizo vocês dois, né? De uma certa idade, estão aí avançando, conquistando. Irmã Lúcia é jovenzinha, né? Tem seus Olha, você 18 só fica anos. caladinha aí, Não, quietinho. irmão Jonatas tem os seus 14 anos, irmão Wellington tem seus 10 anos, entendeu? Irmã Tatiane tem 7 aninhos de Na idade, né? pertinho, a Tati é a Entende? mais novinha que A tem Tati aí. é Agora, A bebê. pastora Priscila tem 11 anos, entendeu? Mas os veteranos aqui eu tiro o chapéu, né? Que é para o irmão Wilson e para a nossa irmã Ruth. Já eu estou vendo a irmã Lúcia como adolescente. É que ela não quer dizer a idade dela, ela é adolescente, né? É uma adolescente madura. não tem nada de Gente, eu jovenzinha, que admiro eu tô a quase no capacidade, o meio do caminho. esforço, o empenho de cada um de vocês. Eu sei que vocês têm grandes desafios pela frente, né? Me permita, irmão Wilson, já me comentou várias vezes das dificuldades, dos desafios que ele tem enfrentado para estudar, mas está aqui, gente, está aqui. É um homem que também trabalha bastante, tem se esforçado, e, enfim. Perfeito, irmão Jonatas. Compreensiva a sua dificuldade e limitação. Deus abençoe. Na próxima aula contamos na sua presença. Obrigado pelo seu esforço em ter estado conosco. Entende, irmãos? Os mais velhos, com as dificuldades e limitações que têm, são fonte de inspiração. Vamos ser sinceros? São fonte de inspiração. Então, a minha oração é que Deus mantenha, irmão Wilson, irmã Ruth, firmes, perseverantes até o fim, porque vocês são fonte de inspiração e vão sempre atrair os demais a dizer: eu posso, eu vou conquistar no poderoso nome de Jesus. E contem com Jesus e contem também com a nossa pequena ajuda, né? Que nós vamos fazer um final de média em teologia bonito, um lindo bacharel em teologia. Meu Deus, se vocês nunca viram um chorão, pensa num cara que vai ser chorão no dia da entrega do diploma do bacharel para alguns de vocês. Meu Deus, a Deus toda a glória. Pastor, a turma do bacharel, quanto que está a previsão para a formatura o primeiro bacharel vai ser essa turma aí, né? Não, na verdade é a segunda, porque já tivemos em outubro de 2021 a turma do sábado, né, que funcionava aos sábados
Então, fechamos, né, com 5 alunos, e 5 do bacharel e do básico fechamos com 13. Então, em 18 de outubro de 2021, tivemos em Worcester a nossa primeira formatura, que vai acontecer agora em março, vai ser a segunda formatura, e em novembro a terceira formatura. Então, por anos, tudo correndo bem, eu quero trabalhar com 2 formaturas, né? E geralmente vamos trabalhar com essas datas, né? Novembro e março, porque novembro e março não está nem tão quente, nem tão frio, não tem o problema da neve, né? Fazer no inverno, esquece, é complicado demais aí em cima, e a tendência é fazermos entre os 2 estados, né? Uma formatura, só estou dando essa palhinha, né, para alguém saber. Vai ser uma formatura no estado de Connecticut e outra formatura no estado de Massachusetts. Quem é de Nova York e New Jersey vai para Connecticut, né? E ninguém é obrigado quando for em Massachusetts, né? Mas é para que nós equilibrarmos. Aqui na Flórida nós temos agora um número de 8 alunos, então nós, quando chegar na Flórida, vamos fazer uma formatura só aqui para os alunos da Flórida. Então, 3 pontos, né? Massachusetts, Connecticut e Flórida. Vamos avançar porque nós estamos já a 14, 15 minutos da nossa conclusão, né? Vamos lá. Com referência a Hebreus 4:12, podemos notar que o autor dos Hebreus fala que a palavra de Deus é suficiente e poderosa para dividir alma e espírito. O que se nota nesse texto é a ênfase da profundidade da ação da Bíblia na vida de um homem. Outro detalhe importante é que a palavra de Deus divide, só pode dividir o que está junto. Ou seja, as evidências a favor da tricotomia são pouco conclusivas. Essa aqui não é minha opinião. Isso aqui eu coloquei esse texto para vocês analisarem que esta é a visão de alguns teólogos liberais, mas para que nós possamos comparar essas conclusões com o que a Bíblia nos ensina. E o que a Bíblia nos ensina, elas sim, são bem conclusivas, ou seja, temos que ter o cuidado de não tirar o texto fora do contexto. Assim é mister compreender que ser a visão dicotomista do homem. Vamos lá. Dicotomia. A exposição geral da natureza do homem e na escritura é claramente dicotômica. Esta afirmação, vocês estão vendo aqui o númerozinho 15, número 15? Aí lá embaixo, Louis Berkhoff. Esse é autor de uma excelente teologia sistemática. Só que ele causa algumas problemáticas de interpretação quando entra nos dons espirituais e na área da tricotomia e dicotomia. É aquilo que eu acabei de falar, é tipo o pastor Rodrigo Silva. Tem muita coisa positiva no pastor Rodrigo Silva, tem que ter cuidado. Tem que ter critério, tem que ter filtro. Louis Berkhoff tem excelentes livros, mas quando cai no problema de dons espirituais e dicotomia, você tem que dar um passinho para trás e ter o grande cuidado. Então, eu tomei a liberdade de reproduzir aqui um parágrafo que ele é um defensor árduo da dicotomia. Vamos entender por quê. A interpretação dual do homem é baseada não somente no relato da criação, mas também na observação do texto bíblico, que sugere que o homem é formado de um aspecto material, corpo, e outro imaterial, alma, espírito, coração, pensamentos, consciência. Irmã Tatiana foi e voltou, né? O vento levou e o vento trouxe ela de volta. A própria palavra dicotomia sugere isto. A origem da palavra é grega e é formada pela junção do substantivo dirra. Essa é como se pronuncia, né? O pastor, só um minutinho, podemos voltar um pouquinho aqui atrás, aqui, que ele colocou aqui entre parênteses imaterial, alma, espírito, coração, pensamento e consciência. Quer dizer, eu não entendi por que ele enfiou o espírito aqui, porque
Nossa, o senhor acabou de ler, tu falou um pouco mais cedo, né, Ezequiel, eu acho, toda alma que pecar, esta morrerá. Quer dizer, eu acho que em nenhum momento na Bíblia está escrito que todo espírito que pecar, esse morrerá. Não tem lugar todo nenhum. indivíduo, a alma que pecar morrerá. Esse é o significado da palavra alma. Mas Sim. eu tomei essa liberdade de reproduzir esse parágrafo para nós entendermos. Não, entendi o pensamento dele, mas... ou tentar entender a cabeça de um dicotomista. Não estou entendendo a cabeça dele, só que realmente no que ele linhou aqui, a alma e o espírito aqui não tem lógica para ele falar de coração, de pensamento e de consciência. Quer dizer, está falando 3 coisas da alma, né, exatamente. Ou seja, o dicotomista, a bem da verdade, ele se perde naquilo que ele julga ser correto, tanto na visão bíblica como na visão filosófica. Eu fiz questão de colocar isso para vocês. Nós juntos, né, fazemos uma análise a grosso modo, ou digamos de maneira fria e crua. A gente tem que saber, né, as linhas de pensamento. Exato. É como, por exemplo, hoje, né, muita gente está em uma batalha meia dura, né? Você o que é? Arminianista ou calvinista? Semana passada um pastor ficou muito brabo comigo. Eu não sou nenhum dos dois. Como é que é? Só está em cima do muro? O senhor é crente Laodiceia. Pai, você está indo para um extremo. Também eu não sou, não. Eu não sou crente Laodiceia e não sou nem calvinista e nem arminianista. Mas por quê? Aí você vai me perguntar. Porque calvinista e arminianista são ideologias. O que é uma ideologia? São formas de pensamentos humanos que levam a interpretar a Bíblia assim e assá. Então, eu não me inclino nem para uma forma. Nenhum dos dois quer entender o pensamento um do outro, e cada um deles do outro. Exato. E os dois querem interpretar Deus. Mas, gente, Deus não é para ser interpretado. A salvação, ela não é para ser interpretada, é para ser aprendida e crida e vivida. Esse é o problema, tanto do calvinista como do arminiano, né? O calvinista diz salvo uma vez, salvo para sempre. E o arminiano alega que a salvação pode ser perdida. Biblicamente sabemos que a salvação pode ser perdida e é perdida, e muitos estão perdendo a salvação. Agora, entrarmos para certos extremos que os arminianos ensinam e pregam, como também os calvinistas, isso não. Então, é aquela coisa que o Baal volta a falar. Termos filtro. Até que ponto temos maturidade para exercitar filtro? Então, os irmãos, creio que estão percebendo que a irmã Lúcia está abordando, né? Os dicotomistas, eles caem dentro de várias contradições, pensando que o que eles creem é genuinamente de fundo bíblico. Não é de fundo bíblico, é uma coisa complicada. Agora, vai ficar mais complicado ainda. Vamos ler agora algumas coisinhas que vai soar como absurdo. Tem outro texto também que eles gostam muito de citar, que é Mateus 10, 28. Eu não abri nem a Bíblia, não, mas eu vou abrir agora e vou ler, pastor. Mateus, espera aí só um minutinho. Vamos acompanhar essa Mateus sugestão 10, da irmã 28. Lúcia. Mateus 10, 28. Vamos acompanhar essa sugestão, que nós estamos dentro da temática. É muito interessante isso. Uau, essa aqui é tremenda. Essa é tremenda. Essa aqui é top das galáxias. Uhum. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Uau! Essas dicotomistas pegam força, mas eles não interpretam de forma correta. Não, e aqui também ele falou, são 2, não tem mais. Aqui está dizendo alma e corpo, e acabou. Exato. Aí eles tomam isso como absoluto, mas não é absoluto. Aqui é uma situação relativa. Como é relativo? Está falando de mente, emoções e vontade, que são as faculdades da alma. Ou seja, a nossa salvação, ela é toda moldada aonde? Dentro da alma. Por isso que tem aquela expressão comum da teologia, né? Cristo veio salvar a nossa alma. Veio salvar o quê? Nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. A salvação da alma traz o quê? A libertação do espírito e a redenção do corpo. Uau!
Quer notar? A salvação da alma promove a libertação do espírito e a redenção do corpo. Oh, nunca ninguém pensou nisso? Está na Bíblia, gente. Jesus veio para salvar nossa alma, nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Por isso que elas têm que ser mudadas quando a gente aceita Jesus como Salvador. Elas têm que ser transformadas. Exato. Quando ele transforma as 3 faculdades da nossa alma, o nosso espírito é liberto. Porque o nosso espírito estava apagado na escuridão. E quando a nossa mente, emoções e vontades são transformadas pelo poder da palavra do Espírito Santo, nosso espírito se liberta. Aí passamos a ter comunhão com o Espírito de Deus. E aí vem a redenção do nosso corpo. Porque quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, ele vai redimir o nosso corpo como um corpo glorificado e incorruptível. Meu Deus! E por falta de uma leitura básica bíblica, tá muita gente aí perecendo. Vamos lá, então. Vamos continuar esse mistério aqui da dicotomia, né? Muito bom, irmã Lúcia, muito bom essa abordagem. Anote aí, Mateus 10, 28. Os dicotomistas adoram esse texto, mas texto fora de contexto gera simplesmente um pretexto. Vamos lá. A palavra dicotomia sugere isso. A origem da palavra grega é formada pela junção do substantivo dirra, né? Aqui parece disha com X, mas não, é a letra ri no grego, né? A letra ri que se pronuncia dirra, que significa 2, ou tenunon, teunon, que significa cortar, traduzido satisfatoriamente, formado de 2 partes. Assim é importante demonstrar alguns princípios bíblicos que asseguram essa posição. Continua lendo aqui comigo, para você ver aonde os dicotomistas chegam. O relato da criação, a natureza dupla do ser humano, que é material e imaterial, é determinada pelo modo como o homem foi criado, o corpo do pó da terra e a alma é soprada por Deus. Só que ele se esquece que a alma vivente não é a alma normal, porque a alma vivente do hebraico é o espírito. Uou! E o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, ou seja, o homem foi feito espírito, ou foi introduzido nele o quê? O espírito. Não havia espírito, havia unicamente as 3 faculdades, mente, emoções e vontade. Mas quando Deus sopra o fôlego da vida, o que entra dentro do homem? A alma vivente, ou seja, o espírito. Deve atentar para a ordem dos fatos na narrativa mosaica, ou seja, narrada por Moisés, pois não afirma que o homem foi criado alma vivente e depois soprou o espírito, mas o homem passa a ser alma vivente apenas após o sopro de Deus. Olha a confusão aqui, isso aqui é confusão. Sobre isso, Strong, né, que ele é um exegeta, ele estuda as palavras nos originais, afirma que a vida de Deus apossou-se do barro e, como resultado, o homem teve uma alma. Essa declaração, em parte, é verdadeira, dependendo de como os dicotomistas se aproveitam para dar sua própria interpretação. Outro detalhe que deve ser notado são as considerações de Jó com respeito a essa percepção. Tão certo como vive Deus que me tirou o direito e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Jó 27, 2:4. Nota-se que para Jó era certo que ele era uma criatura de Deus e que a sua vida natural estava intimamente ligada ao sopro de Deus em suas narinas, como ele mesmo assegura. Pensamento semelhante é esboçado por Eliú, que pouco depois. Na verdade, olha só, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Então os dicotomistas leem, mas negam isso aqui. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, Jó 33:4, que está falando do espírito, gente. A parte imortal, o que é imortal de Deus colocado dentro do homem. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Aqui está mencionando a parte material, o corpo.
O que podemos observar é que, para a cosmovisão hebraica, a criação de Deus era um fato real, tal como narrado em Gênesis. Outro fato mais interessante ainda é que, segundo os estudiosos, Jó é um homem que viveu muito antes que Moisés pudesse ter escrito o livro de Gênesis. Ou seja, a tradição judaica já sustentava o fato da criação, mas de uma perspectiva ainda dicotômica desta. E a mesma percepção com respeito à constituição do homem permanece. Nota-se que em nenhum momento o relato de Jó ou Eliú parece esboçar a constituição humana, além do que é material e imaterial. Aí temos outros exemplos, Gênesis 35, 18, Salmo 31, 5. Esta é a visão dicotômica, estranha, confusa, contraditória, bastante. Eles leem o texto e conseguem aplicar um significado completamente fora do contexto, que é normal, né? Estão querendo Ô, defender pastor, o mas seu lembra ponto que de um dia desse vista. eu falei para o senhor que assim, experiência, né? Que eu já fui de copo, mas depois eu resolvi. Tem uma diferença, por exemplo, você pega um judeu, ele é extremamente filósofo, né? Yeah, Ele é yeah, extremamente, quer dizer, ele usa todas as faculdades da alma, ok? yeah. Todo o senso da alma. Na verdade, a pessoa, para ter uma experiência, entender a tricotomia, ele precisa de uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que é o único que comunica com o seu espírito. Eles Aí não têm está. essa intimidade, entendeu? Ele pode ter até intimidade com a palavra, né, que eles têm, porém, no sentido de alma, que não está nada errado, mas uma profundidade, ela só é sentida através do Espírito. E Aí o único que está. pode comunicar nosso Espírito é o Espírito Santo de Deus. É o único, é o único. Irmão, são 10h03, vamos parar por aqui. Próxima aula, deixa eu te dar uma sugestão. Na próxima aula eu quero desenvolver uma temática bem mais aprofundada, por isso eu peço que vocês, por favor, leiam isso aqui, ó. Uso intercambiável dos termos alma e espírito, isso na página de número 22. Leiam toda a página 23, tá? E ali você vai ver o gráfico A Natureza Tríplice do Homem, a página 24 e a página 25. Nossa temática na próxima aula ela vai ser bem consistente para mostrarmos, não defendendo a nossa visão tricotômica, mas Entendendo também. defendendo a visão bíblica, ainda que, repito, como já apresentamos, os dicotomistas, eles usam textos que caem em contradição, não é? E textos fora de contexto. Então, a minha sugestão, leia aí, por favor, o restante da página 22, o uso intercambiável dos termos alma e espírito, a página 23, 24 e 25, tá? Muito importante, porque nós vamos trabalhar bastante com esta temática, né? Na verdade, essa é a alma, se eu posso usar essa expressão, da matéria de antropologia bíblica, ou seja, nós estudamos vários aspectos, mas o que mais clama, fala mais forte, fala mais alto, é exatamente esta parte que já estamos começando hoje a desenvolver, vamos desenvolver melhor na próxima aula, e na última aula vamos dar um fechamento, né, surpreendente dentro desta matéria de características muito Essa matéria é profundas. prova, Linda. teste, ou é provão, ou é trabalho? Aqui na última página, tá? A última página. Eu acho que alguns de vocês estão aqui, ó. O pastor, você recebeu a minha prova, meu provão? Sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora. Eu não respondi devido à corrida, mas já estava para lhe dizer. Irmãos, eu creio que eu já coloquei data. Se eu não coloquei data, eu vou colocar lá no grupo para entregar, né, os exercícios de antropologia bíblica. Você vai ter um prazo, né? Eu coloquei um prazo. Se alguém não pegou o prazo, eu vou fazer uma repostagem. Todos terão um mínimo de 1 mês para fazer a entrega do questionário, né? O questionário são se não me engano, 4 blocos. 4 blocos.
Tá lá no Uau. finalzinho e divididos em partes. Tá? Vai lá no finalzinho, bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4, tá? Se você se perdeu com respeito às datas, eu vou fazer a repostagem das datas e aí você se localiza, mas não é para agora, não é para amanhã, é com um espaço de 1 mês, né? Porque é necessário, né, o aluno já trabalhar com essa questão da pesquisa, porque é o que vai dominar muito forte dentro do bacharel em teologia. Por isso que eu reduzi a questão de provas online e passei a lançar tarefas para trabalhar e treinar vocês o sentido de pesquisa que vai ser muito dominante no bacharel. No bacharel, nós vamos ter provas, sim, mas não com tanta frequência. De 18 matérias que no bacharel nós vamos trabalhar com uma média só de 6 provas e 12 trabalhos ou 12 tarefas. Deus falou conosco hoje através desta matéria. Amém. Deus falou na profundidade do seu coração, na profundidade da sua alma e do seu espírito e até mesmo do seu corpo. Para vocês verem, né? Essa é uma das matérias mais lindas da teologia, né? Amém. Conhecendo-se Também eu a gosto. si próprio. Quando conhecemos a nós próprios, teremos condições de conhecer o nosso próximo e, por que não dizer, ter uma relação mais íntima, mais direta com o nosso Criador. Nossa, muito obrigado a você que aí se esforçou em estar conosco, né, irmã Lúcia? Obrigado, irmã Ruth, muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Wilson Fernandes, obrigado. Nosso querido irmão Wellington, batalha aqui, batalha colar, tá aqui, graças a Deus, coladinho com a gente. Nós vamos estar lá dia 18 de março, vai ser uma formatura abençoada, né? Quem entrou nessa lista aí, né? Vamos ter aí a entrega dos certificados do básico e do médio em teologia. Vai ser uma festa bonita, gente. Vai ser uma festa bonita, simples, para a glória do Senhor, mas bonita, né? Vai ser assim, o local vai ficar pequenininho, né? Porque vai estar a graça de Deus, a presença de Deus, né? E os queridos irmãos e os convidados. Obrigado, irmã Tatiane, pelo seu esforço, pastora Priscila. Obrigado, uma pena que o irmão Jonatas, por circunstâncias, teve que se retirar, mas estamos contando aí que, se Deus quiser, ele fique um pouco mais firme, mais forte conosco, né? Ele é dirigente de uma congregação aqui em Jacksonville, na Flórida, e ele tem esse grande desafio, né? De estar aqui, de estar colar, mas está aí se esforçando muito para estar estudando a palavra de Deus. Também quero agradecer a você que já fez o seu pagamento pelo mês de fevereiro. Muito obrigado, Deus abençoe. Se você ainda não fez, lembre-se, esse mês não é 30 não, esse mês é 28, tá? Então não deixe passar do dia 28, se passar o dia 28, a multinha de 10 cai na sua conta. Tá aqui muita gente pensando, pastor, dia 30 de fevereiro, em qual calendário? O chinês? Então, fique ligado, né? Esse mês tem 28 dias. Se você ainda não fez o seu pagamento até o dia 28, ou seja, de hoje a 8 dias, né? Nós esperamos você que ainda não fez e você que já fez, muito obrigado. Deus vos abençoe. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Irmão Wellington nos dará o prazer, a satisfação, a alegria de estar nos despedindo com uma palavra de oração. Deus abençoe a todos. Obrigado. Próxima segunda-feira, dia 27, estamos aqui agarradinhos, né? Com essa matéria que está mexendo forte em nosso espírito, em nossa alma, em o nosso corpo. Irmão Wellington, nos agradecendo ao Senhor nosso Deus. Amém, oremos. Seu Deus, obrigado, meu Pai, por esse momento que o Senhor nos deu, meu Pai, de estar aqui aprendendo um pouco Graças mais te da damos, palavra. Deus. Eu pedi, meu Pai, pela vida dos nossos irmãos, meu Pai, que está aqui reunido, meu Pai, através da internet, meu Senhor Deus, para aprender, meu Pai. Que o Senhor venha usar poderosamente a vida do pastor, meu Pai, Luiz Prestes, meu Pai, da família dele, abençoe poderosamente, guarda, protege durante essa jornada dessa semana, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço também, meu Pai, pelos nossos irmãos, meu Pai, que não pôde participar hoje. O Senhor venha, Deus, nos fortalecer, meu Pai, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Nos capacita, Senhor Deus. Nos dá, meu Pai, entendimento e sabedoria da Tua palavra, Pai. Isso que nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, para aprender, meu Pai, essa porção maravilhosa que é a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, abençoe, meu Pai, esta semana, meu Pai, para todos nós, livrando de todo acidente, tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus. Eu lhe peço e agradeço, Deus de já. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Nosso lema para fechar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso.
disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Boa noite, bom descanso, ótima semana. Próxima segunda, 27, estamos aqui, se Deus quiser. Obrigado, paz do Senhor a todos. Deus os abençoe. Amém.